Então eu queria falar um pouquinho sobre isso aí, sobre prosperidade, para não quebrar a corrente, né? 1 Coríntios 13, abre aí. Para não quebrar a campanha aqui, vamos continuar no assunto. 1 Coríntios 13, vamos ler aí um versículo aí. 13, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei, larguei, soltei, acabei com as coisas de menino, amém? Então esse versículo aqui, eu particularmente gosto muito do que eu entendo nesse versículo. Paulo diz que depois que ele deixou de ser menino, mesmo sendo adulto, maduro, ele ainda teve que largar as coisas de menino. Porque a gente acha que quando a gente amadurece, as coisas de menino já saem automaticamente, né? Mas Paulo disse, olha, depois que eu amadureci, que eu cresci, eu tive que me livrar, eu tive que me libertar, vamos dizer assim, das coisas de menino. Então, eu creio, irmãos, que no nosso meio, como a Bíblia diz que aquele que ouve, que recebe o leite genuíno, não falsificado, cresce. E eu sei que é isso que nós temos recebido, amém? Nós temos recebido o leite genuíno, não falsificado. Então, a gente tem que crer que nós estamos crescendo, amém? Eu creio que nós estamos crescendo. Nós estamos em um nível que não é mais a infantilidade. Talvez não seja a maturidade plena, mas nós estamos mais para a maturidade do que para a infantilidade, amém? Espiritual. E aí a Bíblia diz que nessa fase que nós estamos, a gente precisa deixar de lado as coisas de menino. E o que é que isso tem a ver com prosperidade? Tem a ver. Tem a ver porque, às vezes, corre o risco de a gente, mesmo sendo maduro, ainda ter uma visão de menino a respeito de prosperidade. É possível a gente, mesmo sendo maduro, ainda estar vendo a prosperidade com a visão infantil. Com a visão de menino espiritualmente, com a visão carnal. Existe a visão carnal de prosperidade. A visão infantil de prosperidade. E a gente corre o risco de cometer esse erro. Mesmo sendo maduro, está vendo prosperidade, encarando esse assunto, vivenciando isso, com uma visão infantil e carnal. Então era sobre isso que eu queria falar hoje, sobre a visão carnal de prosperidade e a visão espiritual de prosperidade. Porque existem as duas coisas. No meio da igreja, existe a visão carnal e a visão espiritual de prosperidade. Então, era sobre isso que eu queria falar hoje. Aí, para isso, eu queria que você fechasse os olhos enquanto eu pego minha pesca. Pode ficar de olho aberto. Quando eu venho ministrar aqui é uma tribulação. É 2 dias sem dormir. E haja caneta e papel. Então, lá em Hebreus 11, abra lá, por favor. Hebreus 11, 25. Vamos ler o 24. 23, 24, 25. Diz assim, ó. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, maduro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios da vida. Tem Bíblia que diz assim, do pecado, né? E outros que falam da vida. O irmão Reagan até fala sobre isso aqui no livro Crescendo Espiritualmente, porque a Bíblia diz aqui que Moisés, quando ele, depois de maduro, e é um exemplo, é um tipo, uma figura para a nossa vida espiritual, ele não se empolgou com o glamour, com a prosperidade, com a fama, com o dinheiro. Mas ele preferiu um outro tipo de prosperidade esquisita, que foi sofrer com o povo dele. Por quê? Somente por um motivo. Porque naquele momento, esse era o propósito de Deus para a vida dele. Então, prosperidade para Moisés naquele momento era perder. E às vezes, irmãos, prosperidade é perder, não é só ganhar. E quando a gente amadurece, a gente tem que estar aberto para isso. Que nem sempre a gente ganha ganhando, às vezes a gente ganha perdendo. Às vezes perder é mais lucrativo do que ganhar. Por isso que a Bíblia diz lá em Atos 22, Atos 20, eu acho que é melhor dar do que receber. Dar é perder, você está desfazendo de alguma coisa. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então isso é uma forma diferente de ver prosperidade. Porque a gente tem a ideia que prosperidade é sempre receber, sempre ganhar, sempre levar vantagem. E Moisés aqui saiu na desvantagem. E a Bíblia diz que isso foi pela fé. Para ele, irmãos, era mais precioso, mais valioso perder do que ganhar. Na visão dele. Na visão dele, perdendo, ele estava ganhando mais do que ganhando. Na visão dele, esse sofrimento aqui era mais lucrativo do que todo aquele glamour e aquele luxo que ele ia ter lá na casa de Faraó, lá no reino aonde ele estava. Amém? E a gente vê isso também quando Moisés e Ló se separaram. Abraão e Ló se separaram. A Bíblia diz que Abraão mandou Ló escolher o lugar que ele queria. E tem uma coisa curiosa que a Bíblia diz lá, que ela diz assim, e Ló, levantando os olhos, viu. Aí foi a desgraça dele. Ele viu a prosperidade com os olhos da carne. A carne viu, ele olhou, deixou a carne ver com os olhos dela. Então ele viu a prosperidade pelos olhos da carne, e ele viu aquele lado que parecia o jardim do Éden, parecia um paraíso, e ele decidiu ir para lá, e o fim dele a gente sabe. Foi sofrimento, miséria, prisão, desastre total. E Abraão escolheu o outro lado, que pelos olhos naturais seria perca, prejuízo, era um deserto seco, nada aparentemente tinha de prosperidade aos olhos naturais. Mas através daquela decisão dele, ele chegou na Terra Prometida e teve uma vida abençoada e próspera. Então, irmão, prosperidade é obedecer a Deus. Prosperidade é obedecer a Deus. E nem sempre obedecer a Deus traz resultado material imediatamente. Sempre traz resultado material, mas não imediatamente. Tem aquela frase que a gente diz, que Deus nem sempre faz o pagamento no final de semana. Então, às vezes, no final de semana, a gente fica na mão. A gente sabe que uma hora vai ter o pagamento. Mas nem sempre é no final de semana.
E a carne não aceita receber por quinzena nem por mês. Ela quer receber por dia. Todo dia, 5 horas, a carne quer o pagamento. Cadê? Eu dei o dinheiro ontem, entreguei meu dízimo ontem. Cadê? Cadê o dinheiro? Aí começa a vir na conta, para ver se apareceu o dinheiro na conta. Começa a ligar para quem está devendo, para saber se tem dinheiro. Eu dei meu dízimo ontem. Ontem eu entreguei lá na igreja. Ontem eu abençoei um irmão. Dei um presente para alguém. Lá na igreja teve um mover, eu fui lá e entreguei meu dinheiro. É a carne querendo receber 5 horas da tarde. Mas o espírito, irmão, não tem muita pressa não. Ele sabe que uma hora vai receber. Então ele fica crendo, continua firme, continua inabalável, sabendo que vai chegar a recompensa, vai chegar o resultado. Por mais que não seja no final do dia. Amém? Então vamos aí um pulinho para frente, lá para Apocalipse 2:9. Apocalipse 2:9. Diz assim, ó, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então aqui ele está falando com a igreja de Esmirna, que ele diz que eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ele está dizendo assim, ó, eu conheço a tua pobreza. Eu entendo que é porque essa igreja estava falando da pobreza que tinha. É como se Deus dissesse, eu estou vendo, não precisa você estar repetindo todo dia que você é pobre. Eu entendo que essa igreja era uma igreja que se via pobre e falava que era pobre. Porque Deus estava dando uma resposta, eu conheço sua pobreza. Eu já ouvi você dizendo que é pobre. Eu já vi a visão que vocês têm, que vocês são pobres. Eu já sei. Só que vocês são ricos. Por isso que eu não tenho me preocupado. Você sabe, irmãos, que às vezes esse é o nosso problema? E a gente pensa que Deus vê as coisas como a gente vê. E às vezes, o que a gente vê como crise, Deus não vê assim. Às vezes o momento que você está passando, você pensa que é o pior momento da sua vida, é o melhor momento. Deus está vendo desse jeito. E a gente se desespera e começa a falar, declarar, ler todos os livros que sabe, e em todos os lugares onde tem pregador de fé, receber, e aonde tem profeta e profetiza entregando palavra de prosperidade. E Deus diz, eu estou vendo a sua visão de pobreza, mas eu não estou me movendo pela sua visão não, porque eu estou vendo que você é rico. Deus não vai se mover pela minha visão, irmãos. Ele está vendo, às vezes, diferente do que eu estou vendo. Deus não vai para a carne. Então, quando eu vou para a carne, eu fico sozinho lá. E ele continua lá na visão que é a visão correta. Então, essa igreja se via pobre. Com certeza dizia que era pobre. E com certeza estava reivindicando isso. E ele estava dizendo, eu vejo, eu sei que você se vê pobre. Que aparentemente você é pobre, mas você é rica. Se alguém tiver a Bíblia viva aí, e você lê na Bíblia viva, diz assim, eu sei que você é pobre, mas você é rica de tesouros celestiais. Alguém tem a Bíblia viva aí? Se alguém tiver, você lê, olha lá. Não é mais ou menos assim que diz? Eu sei que você é pobre materialmente, mas você é rico de tesouros celestiais. Ele está dizendo, olha, a pobreza natural não é motivo para desespero. O problema natural, problema material, se você está espiritualmente próspero, não é problema. Porque é questão de tempo. Se você espiritualmente é rico, o natural é inferior, tem que se submeter ao que é espiritual.
Alguém que é próspero espiritualmente, é impossível continuar miserável naturalmente, materialmente. Porque a prosperidade espiritual, ela inevitavelmente vai atrair resultados materiais, naturais, financeiros. Inevitável. Porque o que é espiritual move o natural. Então ele disse, você está espiritualmente próspero. Então fique tranquilo. O problema está resolvido. Está tudo bem. A questão natural, material, vai se alinhar com a sua questão espiritual, com a sua situação espiritual. Aí no capítulo 3, versículo 17, diz assim, dizes, eu sou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aí é outra igreja, que é a igreja de Laodiceia, e essa dizia que era rica. Essa se via rica. Eu sou rica, abastada, não tenho falta de nada. E ele disse, você é miserável, você é infeliz. E quem é infeliz é miserável, pobre, cego e nu. Você lembra do Salmo 1 que diz feliz? Aí vai falar de prosperidade. E ele explica lá que prosperidade é felicidade. E aqui ele diz assim, você é infeliz. E como você é infeliz, quem é infeliz é miserável, pobre, cego e nu. É outra forma carnal de ver as coisas. Essa igreja aqui, já era naturalmente, materialmente próspera. Para eles estavam bombando. Para eles estavam detonando. Mas Deus disse assim, você é miserável, pobre, cego e nu. Porque vocês são infelizes. Então, irmãos, nem sempre o que a gente vê é realmente aquilo. Às vezes a gente está se vendo miserável quando você é próspero. E às vezes a gente está se vendo próspero quando a gente está na miséria. Porque a visão espiritual, ela não vê como natural. Amém? Aí lá em Lucas capítulo 12. Lucas 12. Todo mundo já, creio que conhece esse. Lucas 12, 13. Aí aqui, irmãos, Jesus fala de algumas coisas, de algumas atitudes erradas, carnais, em relação à prosperidade, a forma de conseguir o que não fazer para prosperar. Ele começa dizendo o que não fazer, que você não deve fazer, o que eu não devo fazer para eu prosperar. O título aqui do texto aqui na minha Bíblia diz assim, Jesus repreende a avareza. Reprova a avareza. Aí ele começa no versículo 13 dizendo assim, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena o meu irmão que reparta comigo a sua herança. Está aqui a primeira coisa que a gente não pode fazer se a gente quiser prosperar. É querer prosperar à custa dos outros. Esse homem disse assim, olha, ele tem uma herança, dele é a herança. Eu quero uma parte para mim. Eu quero que o Senhor fale com ele para ele repartir comigo aquilo que é dele. Resumindo, ele queria prosperar à custa dos outros. Ele queria usurpar aquilo que não era dele. E esse é um caminho que nós não podemos, irmãos, tomar. É uma atitude que nós não devemos ter. E quando é que a gente usurpa? Existem os dois lados da moeda, né? Às vezes,
quem trabalha para alguém, quando não cumpre aquilo que foi contratado para cumprir, irmão, isso é usurpação. É tomar aquilo que não é nosso. Paulo disse que ele não queria ser pesado para ninguém. Ele não queria dar prejuízo para ninguém. Ele disse, olha, eu quero é dar lucro. Ele disse que enriquecia muitos. E ele queria dar lucro, não queria dar prejuízo para ninguém. E a gente, irmãos, tem que ser competente naquilo que a gente faz, para a gente não estar sendo pago para fazer uma coisa que a gente não faz. E a gente está tirando daquela pessoa que nos pagou aquilo que é dela, tirando um dinheiro que não é nosso, porque a gente não cumpriu o nosso dever e está recebendo o pagamento pelo que a gente não fez. E a Bíblia condena isso. E aí, esse é um tipo de usurpação. E existe o outro lado da usurpação, que é quando a gente usurpa quem a gente devia pagar. A Bíblia diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, irmão, o que tem de César passando fome, porque não tem recebido o que é dele, a pessoa trabalha, mas não recebe o que é digno de ela receber. Jesus falou assim, se alguém te pedir que você vá 1 milha, vá 2. Se alguém disser que o serviço dele é R$50, pague 100. Eu entendo assim. Eu entendo assim. Lógico que se alguém estiver ali explorando, você não vai aceitar. Mas, irmãos, a gente tem que ser justo. Se você tem consciência de que aquele valor que aquela pessoa está recebendo não compensa, não é compatível com o serviço dela, a gente precisa ser justo. Dizer, não, você está cobrando tanto, mas eu vou lhe pagar o que é justo. Esses dias a minha esposa a Karina mandou lavar umas roupas, e aí a mulher lavou, e aí ela foi pagar, aí a mulher cobrou R$10. R$10. Eu não sei quanto tempo ela leva a lavar roupa não, mas era roupa que não acabava mais, viu? Um bocado de roupa. E a mulher cobrou R$10. Ela disse assim, meu Deus, eu pensei que eram uns R$30, R$50. Eu falei, eu não só pensei, como nós vamos pagar o valor que é. E aí nós pagamos, acho que foi R$40 para ela. Ela levou, foi um susto. Não, é só 30, só 10 mesmo, tá bom. Tem gente que não paga nem 10, faz é chorar. A gente falou, não, minha irmã, mas nós não vamos pagar o que os outros pagam, não, nós vamos pagar o que vale. Se a senhora for trabalhar de diarista, a senhora ganha R$150 por dia. R$150 por dia. Então é injusto a senhora passar uma manhã todinha fazendo uma coisa e receber R$10. Mas como o negócio está tão feio, irmãos, o povo aproveita para usurpar, para arrancar o sangue de quem ainda tem alguma coisa. Eu tenho uma coisa que eu sempre pratiquei depois que eu entendi a palavra. A não ser que eu perceba exploração, irmãos, eu gosto de dar aquilo que a pessoa entende que é mais do que o correto. O pai do Renato, que está aqui, ó, ele é pedreiro. E as diárias lá em Capuã, de pedreiro, é R$90. Aí, dificilmente R$100. Agora acho que já é, mas há um período atrás era R$80, R$90. E por aí. E eu sempre que eu chamava ele para fazer alguma coisa, eu sempre dava bem mais, R$100, R$120. E quando terminava, às vezes dava mais alguma coisa. Às vezes ele trabalhava só meio-dia no final, quando ia terminar, eu pagava o dia. Porque eu entendi assim, ó, ele trabalhou meio-dia, ele não tem como arrumar mais meio-dia para trabalhar. Ele perdeu o dia dele, por mais que ele não tenha trabalhado o dia inteiro, mas ele perdeu o dia todinho aqui no meu serviço. Então eu tenho a obrigação de pagar o dia dele. Ele não tem como arrumar um bico para fazer meio dia em outro lugar, dificilmente. Então a gente tem, irmãos, que sempre nivelar por cima, pensar sempre por cima e não por baixo. Porque a Bíblia diz para nós não usurparmos de ninguém. Como esse homem que estava querendo
arrancar para ele. Quanto mais ele arrancasse do outro, melhor. Diga para ele dividir comigo o que é dele, a herança dele. E isso é uma atitude que Jesus reprovou aqui. Aí próxima coisa que ele fez, no versículo 14, diz assim, ó, mas Jesus respondendo, disse, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste, não se resume, não é só a abundância dos bens que ele possui. Segunda coisa que ele disse aqui, ele disse assim, olha, você não pode ver a vida como só dinheiro, só lucro, só resultado material, financeiro, só mais coisas, mais bens que você adquiriu. Ele não diz que ele deu. Ele só, você está adquirindo um monte de coisa e vai continuar adquirindo. Mas tenha cuidado para a sua vida não se resumir em adquirir mais e mais e mais e mais coisas. E você as coisas virarem o seu Deus. Como a gente sempre fala, não é errado a gente possuir coisas, mas é errado a gente ser possuído pelas coisas. E era isso que ele estava dizendo. Tenha cuidado para você não fazer da sua vida consegue mais, recebe mais, e resumir em correr atrás de coisas, e mais coisas, e coisas, e mais coisas, que você mesmo consegue. Não é Deus que está lhe dando, é você que consegue. Aí eu entendo, irmão, que quem corre atrás de coisas, consegue coisas. Mesmo se Deus não estiver no negócio. Às vezes dá um trabalhinho, sem Deus é mais difícil. Mas o diabo se encarrega de dar uma forcinha. Abrir umas portas de emprego, arrumar um negóciozinho com uns lucros legais. E é o que ele quer, né? Que a pessoa fique escravo do dinheiro, do consumismo. E aí ela vai e consegue mais coisas. Jesus disse, ó, a gente não pode ver a vida como somente uma luta para ter mais e mais coisa. No Salmo 127, ele diz assim, ó, o que adianta você dormir tarde, acordar de madrugada, comer as carreiras, se Deus abençoa os seus até dormindo? Lá em Gálatas 6, a Bíblia diz que uma das obras da carne é peleja. E é exatamente isso. Peleja é peleja. Peleja é pelejar. Viver pelejando pela vida sem conseguir. Passar a vida pelejando e não chega em canto nenhum. Não consegue nada. E ele diz que Deus dá aos seus amados até dormindo. Sabia, irmão, que às vezes dormir na hora da dificuldade é a melhor atitude de fé? Você sabia? Nós tivemos uma conferência de homens lá na sede, o pastor lá do Piauí, acho que foi o pastor Cícero, né? Ele disse que um ato de fé poderoso que ele aprendeu foi fazer palavra cruzada. Ele disse, quando o negócio aperta muito, eu boto meus 2 pés em cima do birô, pego uma revistinha de palavra cruzada, começo a fazer as palavras cruzadas, rapidinho começa a aparecer solução. Ele disse, pensa numa atitude de fé poderosa. Ele até brincou, disse assim, olha, é quase igual orar em línguas. Porque a fé, irmãos, às vezes, dá uma tranquilidade tão grande que você vai dormir. Não é toda vez que eu durmo não, mas eu já tive várias vezes de as coisas pegar, apertar, e eu vou dormir, quando é no outro dia está tudo resolvido. Semana passada, a gente faz parte de um grupo de crédito de amigo com o Renato aí, ó. Aí, segunda-feira, eu tinha o dinheiro, apareceu um negócio para pagar, eu paguei. Segunda-feira, paguei segunda-feira, era para a gente fazer o pagamento sexta-feira. E não tinha previsão da gente receber nenhum centavo. Aí quando foi terça-feira no culto, o Renato disse, e aí pastor, tem o dinheiro já para a gente pagar? Eu falei, tem. Da onde que tinha?
Aí a Karina ouviu, aí depois ela disse, você arrumou o dinheiro? Falei, arrumei. Ela disse, com quem? Eu disse, eu arrumei aí. Tá arrumado, em algum canto aí tá arrumado. Um canto aí, ele deve estar arrumado. Ou desarrumado, ele vai dar um jeito aí. Um irmão que não costuma vir na igreja, quase não costuma vir na igreja, e que estava me devendo um dinheiro. Ele nunca vem na igreja, só vem no domingo, o Renato conhece aí, só vem na Santa Ceia. E ele veio quinta-feira, o milagre foi grande. Ele veio numa quinta-feira, que ele nunca tinha vindo num culto de quinta-feira, que eu me lembre, desde que eu estou lá em Capuano, nunca vi ele quinta-feira na igreja. Ele veio numa quinta-feira, e invocado que ele veio quinta, e de lá para cá não parou mais de vir. Tá vindo quinta, vindo terça, todo dia agora. Só para deixar o dinheiro. Na quinta, ó, sexta, nós fomos fazer o pagamento. E eu já vi outras vezes esse tipo de coisa acontecer. A Bíblia diz aqui, irmãos, que a gente não pode, a nossa vida não se resume em correr atrás de resultado financeiro. Isso é uma visão carnal. Um cristão espiritual maduro não pode ver a sua vida como um desespero atrás de pagar conta e de ganhar mais dinheiro, de fazer mais conta. Porque é isso que ele está dizendo aqui, ó. A vida não se resume em gastar dinheiro e ganhar dinheiro, não. Tem muito mais coisa do que isso. Só que se a gente não tiver cuidado, a nossa vida se resume nisso. Gastar dinheiro, ganhar dinheiro. Gasta dinheiro, ganha dinheiro. Faz conta, paga conta e faz outra conta e paga outra conta e faz de novo. Paga dívida e faz dívida e paga. E a nossa vida se resume nisso. Daqui a pouco a gente vive isso 24 horas por dia. Aí no versículo 16 ele diz assim, ó. E proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E aí diz: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regaça-te. Mas Deus lhe dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Outra coisa errada é a gente prosperar para a gente mesmo. Para que eu quero prosperar? Para mim mesmo. É porque eu quero comprar mais, eu quero ter mais, eu quero conquistar mais, eu quero acumular mais, eu quero aumentar mais, eu quero fazer mais. É para mim mesmo. E ele diz que a gente não pode ver, isso é uma visão carnal de prosperidade. Porque nós temos que prosperar não só para nós mesmos, mas para Deus. Eu quero prosperar para mim e para Deus. Eu quero crescer, eu quero multiplicar o que eu tenho para mim mesmo e para Deus. O que eu tenho não vai ser, eu não vou guardar como ele fez aqui, trancar tudo para mim mesmo, e a cada dia ficar recebendo mais e mais e mais, só recebe e não dá nada, não libera nada. E a verdadeira atitude, irmãos, que nós devemos ter, é a gente prosperar para nós e para Deus. A gente entender que a nossa prosperidade não é só para nós, mas é para nós e para Deus também. Aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 22, ele diz assim, ó: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir.
Porque a vida é muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que as vestes. Então aqui a outra coisa que ele diz que é errado é a ansiedade por prosperidade. Nós devemos ter convicção de prosperidade, de que a gente vai crescer, de que a gente vai prosperar. Mas isso é diferente de ansiedade. A ansiedade é uma coisa carnal, natural, que só vai atrapalhar. Na continuação ele diz assim, ó, o que é que você vai conseguir com a sua ansiedade? Você não vai conseguir nada com a sua ansiedade. E muitas das vezes, irmãos, muitas vezes, nós estamos ansiosos demais. Ansiosos para comprar uma coisa. Ansiosos para fazer alguma coisa. Ansiosos para ganhar um valor X. Ansiosos para investir em alguma coisa. E a gente acaba, em vez de se descansar na fé, descansar em Deus, sabendo que aquilo vai acontecer mais cedo ou mais tarde, a nossa ansiedade tira a nossa visão de Deus e a gente, às vezes, relaxa nas coisas de Deus, às vezes, relaxa nas coisas espirituais, desesperado, correndo para lá e para cá, para conseguir aquilo que a gente sabe que a gente deveria saber que a gente iria conseguir mais cedo ou mais tarde, se a gente conseguisse ficar firme na fé, esperando a hora certa para receber aquilo que Deus já tem preparado para nós. E com certeza Ele tem mais do que nós interesse em ver aquilo na nossa mão. Amém? A outra coisa é a ansiedade. Essas 4 coisas aqui, eu entendo que são atitudes carnais em relação à prosperidade. São quem pratica isso está buscando a prosperidade da forma carnal, da forma natural, e não da forma bíblica, da forma espiritual e da forma madura que nós podemos fazer. Amém? E qual é a forma correta? Dê um pulinho aí para o versículo 30. No versículo 31, perdão. Versículo 31, aí ele vai falar como é que, qual é a nossa atitude correta, qual é a nossa postura correta, a nossa visão correta em relação à prosperidade. Ele diz assim no 31, buscai antes de tudo, em primeiro lugar, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aí ele diz que a forma correta que nós devemos fazer é buscar em primeiro lugar a prosperidade espiritual, o crescimento espiritual. E ele diz que se a gente fizer isso, as outras coisas vão acontecer naturalmente. E ele diz, irmãos, o porquê que a gente precisa continuar com as coisas espirituais em primeiro lugar. Ele diz assim no final, no versículo 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Você vai amar aquilo que você tem mais. Se eu tiver mais bem material do que espiritual, eu vou amar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. É isso que ele está dizendo. Se eu tiver mais prosperidade natural, material, do que prosperidade espiritual, eu vou amar mais as coisas naturais. Eu vou viver no natural, eu vou ser carnal. Eu vou ser um homem natural, um mundano da vida. Porque eu acumulei mais bens natural, materiais, do que bens espirituais. Eu prosperei mais na minha vida material do que na minha vida espiritual.
E ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, a Bíblia diz em Romanos 14 que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, não é nada natural, material, mas é coisas espirituais. Justiça, paz, alegria e outras coisas espirituais. E ele está dizendo, busque essas coisas. Mantenha essas coisas em primeiro lugar na sua vida. E as outras vão acontecer naturalmente. Amém? Vamos ler aí o Salmo 1. Todo mundo conhece, não vou ler todinho. Mas eu vou ler porque eu também conheci, tinha lido várias vezes já, mas não tinha percebido um detalhe que está aqui. Todo mundo conhece, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Aí ele diz assim, ó, esse homem que é desse jeito, que tem o seu prazer na lei do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, isso é prosperidade espiritual? Hã? Isso é uma qualidade espiritual, não andar segundo o conselho dos ímpios? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor, alguém que medita na lei do Senhor dia e noite. Resumindo, um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, consagrado a Deus, alinhado com a palavra, comprometido com Deus, separado das coisas do mundo, da carne e do pecado. Ele diz, quando você for tudo isso, aí você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará materialmente. Depois que eu tiver aquilo que está no início do Salmo, quando eu for daquele jeito ali, aí eu vou ser do outro jeito. Aí eu vou ter a prosperidade material. Só que a gente já lê assim, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, tudo que eu faço eu prospero. Não é assim que a Bíblia diz. Primeiro a Bíblia diz que tem um bocado de coisa para a gente fazer lá no início. Não pode andar em conselho de ímpio, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Tem que ter o seu prazer na lei do Senhor. Não é ir para a igreja, é ter prazer. E tem que meditar nela de dia e de noite. Então, se isso é literalmente, eu digo assim, que é um padrão de vida espiritual quase arrojado, não é não? Eu vou lhe dizer. Se a gente for ver assim, a gente... Peraí, Senhor, bora passar para aquela parte mais da frente, não dá para ir para aquela parte da árvore, Senhor. Para que tem esse início desse salmo? Por que não começou na árvore? Dizendo, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água e tal e tal. Por que tem essas coisas antes da árvore? Eu quero um negócio da árvore lá, que tudo que eu faço prospera. Onde é que está? Está lá na frente. Vamos começar do início. Tem o início. A Bíblia, irmãos, eu entendo que a Bíblia, eu entendo assim. Se eu estiver errado, me corrija. Eu entendo que a Bíblia diz, eu entendo assim. Eu entendo assim. Se não for assim, você me corrige. Eu entendo que a Bíblia diz que a prosperidade material do justo tem um preço. Tem um preço. A prosperidade material tem um preço. E o preço é a prosperidade espiritual. Eu compro os bens materiais com os bens espirituais. É a moeda que eu vou usar para comprar. Lá em Isaías 55, diz que nós devemos comprar algumas coisas que fala lá, né? Vinho e leite, tal. Manda comprar sem dinheiro e sem preço, mas manda comprar. Então, existe o negócio de uma moeda de troca. Só que não é dinheiro. Então tem alguma coisa que a gente pode usar para comprar outra. E eu entendo que algumas coisas materiais, elas são compradas com moeda espiritual. A gente faz uma coisa espiritual e aí tem um resultado material.
E a gente às vezes, irmãos, não entende que parece que muitas vezes no nosso meio não tem esse problema, mas a gente está preocupado em ser dizimista e ofertante. E abençoar, eu tenho que abençoar. Me mandaram abençoar, eu tenho que abençoar. Eu tenho que estar sempre dando dinheiro. Em aquele baldezinho que passa, eu tenho que estar sempre botando a mão nele. Não posso deixar o balde passar vazio. E é assim. Mas a Bíblia diz que o que traz prosperidade material não é só isso. Isso aí faz parte. Mas existe o que traz a prosperidade espiritual, é a prosperidade material é a prosperidade espiritual. Existe um nível de prosperidade, de crescimento, de amadurecimento. Prosperidade espiritual é isso. Você está entendendo? Que vai atrair um nível de bens materiais. Não é isso que está lá em Deuteronômio 28? Que diz que, eu sempre costumo comparar com Malaquias 3:10, que diz que quem dizimar e ofertar, Deus abrirá janelas do céu. Lá em Deuteronômio diz assim, que quem for fiel em todos os mandamentos, Deus abrirá o céu. O céu. Então eu sempre entendo assim. Dízimo e oferta abrem uma janela. Obediência abre o céu. Obediência em tudo. Está lá em Deuteronômio 28. E a Bíblia diz lá que todas aquelas bênçãos virão sobre nós e nos acompanharão. Vão correr atrás de nós. Mais ou menos o que está dizendo aqui, né? Depois do resultado espiritual, depois dos bens espirituais, depois da riqueza espiritual, a gente vai inevitavelmente atrair os bens materiais. No Salmo 16, que eu não vou abrir lá, Davi diz assim, ó, eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu não tenho outro bem além de ti. É um dia eu orando, aí eu disse assim, amém. Eu também digo isso, comecei falando. Eu comecei falando e demorei, foi muito falando isso. Era para ter passado menos tempo falando, mas eu fiquei demorando falando. E aí, de repente, me veio no coração uma coisa assim. Leia direito. Aí eu li. Amém, em nome de Jesus, eu não tenho outro bem, o Senhor é o meu único bem precioso, que ele diz lá. Eu não tenho outro bem precioso, eu tenho outros bens, mas não tem valor. O único bem de valor que eu tenho é o Senhor. E eu falando isso, aí quando eu li direito, aí caiu a ficha. Eu disse, quem falou isso foi Davi. E Davi, eu dizer que eu não tenho outro bem material, eu não tenho outro bem, outra coisa valiosa além do Senhor, é fácil, porque realmente eu não tenho. Eu só tenho o Senhor e pronto, né? Ficou por aí até agora. Então não está muito difícil cumprir esse mandamento, não. Praticamente obrigatoriamente eu tenho que estar nessa posição, né? Só que quem disse isso, irmão, foi Davi. Aí você vai ver, Davi tinha todos os tesouros que alguém podia ter. Toda a riqueza, toda a fama, todo o glamour, tudo de bem material que alguém podia conquistar na época dele, ele tinha. Na verdade, ele era o homem mais próspero, praticamente, eu acredito, ou um dos mais, da geração dele. E ele disse isso. Tudo isso aí não tem valor nenhum quando eu comparo com o Senhor. Eu entendo que isso aí, irmãos, é a verdadeira prosperidade com maturidade. Sem a carne misturada pelo meio. É quando a gente não valoriza as coisas naturais e elas acontecem naturalmente e a gente continua sem valorizar e elas continuam aumentando.
Eu creio que quanto menos a gente dá valor às coisas, mais coisas a gente recebe. E quanto mais a gente se apega a elas e dá valor a elas, mais a gente acaba perdendo essas coisas. Amém? Mas para terminar, vou ler só mais um versículo lá na terceira carta de João. Terceira carta de João. Para concluir, ele diz o seguinte. Só tem um capítulo. Versículo 2. Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Todo mundo sabe disso, que está bem claro aqui, né? Que ele diz, olha, eu desejo a tua prosperidade, fala de prosperidade material, e a tua saúde, que é outro tipo de prosperidade, e ele explica por quê. Porque a sua alma já é próspera. Você já é próspero espiritualmente. Então está na hora de você prosperar materialmente e fisicamente também. Está na hora de você prosperar na área natural, material. Porque espiritualmente você já é próspero. Amém, irmãos? Então o que eu tenho no coração, e que eu tenho meditado sobre isso, é que nós nunca podemos, irmãos, perder de vista que nós não é bíblico a gente se desesperar atrás de bens materiais. Mas a Bíblia manda a gente se esforçar e buscar com toda a força, com todo o empenho, os bens espirituais, a prosperidade espiritual. E as coisas materiais vêm como consequência. Só que às vezes a gente comete dois erros. Às vezes a gente corre atrás das coisas materiais e esquece as espirituais. E às vezes a gente diz assim, não, eu não estou correndo atrás de dinheiro, porque eu aprendi na Bíblia que eu não tenho que correr atrás de dinheiro, que eu não tenho não, porque Deus disse que Ele vai me prosperar materialmente, mas Ele diz que vai prosperar materialmente quem corre atrás da prosperidade espiritual. Quem coloca as coisas do reino de Deus em primeiro lugar. Quem coloca as coisas do Espírito em primeiro lugar e busca isso com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, que coloca tudo que tem para buscar as coisas espirituais, aí as materiais vêm naturalmente. A prosperidade material vem naturalmente. Mas também não é bíblico, a gente não busca nenhuma coisa nem outra. Vou esperar que Deus vai me prosperar. Não. A prosperidade material, o resultado natural, só vem como fruto do resultado espiritual. E nós temos que buscar isso, como a Bíblia diz, com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. E aí a gente vai ser ricos espiritualmente, rico das coisas de Deus, das coisas espirituais, e isso vai atrair obrigatoriamente resultados naturais. Amém? Para terminar, deixa eu lhe dizer, a gente tem que saber, irmão, o nosso limite. A gente tem que saber o nosso limite. Espera aí, isso aqui está tomando o lugar de Deus na minha vida. A gente tem que ter maturidade para dar um passo atrás. Eu não vou vender a minha vida espiritual, eu não vou vender a minha vida, a obra de Deus na minha vida, o que Deus já fez na minha vida, por causa de dinheiro. Eu não vou me vender por causa de nada disso. A gente não pode simplesmente meter a cara e dizer, não, qualquer coisa que vier, bênção de Deus. O diabo não prospera ninguém. Prospera. Infelizmente, ele não prospera, mas ele, às vezes, coloca esse tipo de coisa para comprar a salvação de alguém. Amém? Então eu entendo que nós devemos ver prosperidade desse jeito. Amém, irmãos? Eu creio que a nossa vida, nós temos maturidade para ver desse jeito. Eu, às vezes, fico vendo, olhando para os irmãos lá da igreja, e eu vejo Deus se movendo sobrenaturalmente na vida deles, principalmente na área financeira, e é rápido às vezes, eu vejo rápido que eu mesmo me surpreendo.
mas eu tenho tentado todos os dias, quase todos os dias que eu vou falar na igreja, falar sobre esse assunto. Não coloque as coisas materiais em primeiro lugar. Sempre esteja examinando. Será que as coisas de Deus ainda estão em primeiro lugar na minha vida? Ou será que eu já estou perdendo, ela já está perdendo lugar para as coisas materiais, para as coisas que eu estou conquistando? E a gente ter maturidade para equilibrar isso. E quando você vê que os bens materiais estão entrando no lugar dos bens espirituais, você ter maturidade para recuar e dizer, não vou vender a minha vida e tudo que Deus já fez na minha vida até agora por causa de prosperidade material. Amém? Era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que você tenha sido abençoado. Eu fui abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus.